Um, dois, três. Meus irmãos, graça e paz para todos os irmãos que estão com a gente aqui no culto presencial. Pessoal de casa também, tivemos problemas técnicos no início, mas graças a Deus as coisas foram devidamente ajustadas. Nós estamos no nosso culto híbrido. Ao pessoal que está aqui com a gente presencialmente, eu quero pedir a vocês que, por favor, fiquem sentados, por gentileza. Você que está assistindo a gente, compartilhe. Pode ser que alguém estivesse assistindo antes e por conta desses problemas técnicos, a pessoa ache que não esteja mais sendo possível assistir hoje. Então, compartilhe o link da nossa transmissão. A gente vai dar sequência à nossa série de mensagens, Ídolos, com o tema específico de hoje, Tempo é Dinheiro, nos baseando na palavra escrita aos Colossenses. O apóstolo Paulo escreveu à igreja da cidade de Colossos, que a Bíblia chama de Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. Capítulo 3, versículos 5 e 6. A palavra de Deus diz assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Quero pedir a vocês, por fineza, que fechem seus olhos para a gente poder fazer uma breve oração. Abençoa-nos, ó Deus, pessoal que está em casa nos assistindo, seja ao vivo ou numa reprise. As pessoas que estão aqui com a gente no culto presencial, que toda espécie de ídolo seja arrancado do nosso coração, porque o Senhor nos fez para adorar o único e verdadeiro Deus. Traz, ó Deus, o alento, o conforto e o despertar da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o portal de notícias UOL, no ano de 2018, apresentou um estudo afirmando que o brasileiro gasta cerca de 20% da sua vida trabalhando. Segundo esse estudo, 20% da sua vida é gasta no trabalho. Isso nos revela que a vida profissional consome boa parte do tempo das pessoas. Talvez você não tenha o hábito de calcular quanto tempo você se doa para o trabalho, mas ao longo da sua vida, você estará envolvido em questões profissionais em pelo menos 20% da sua história. A busca pelo sustento da família ou sustento próprio, a busca pelo sucesso, a busca pela realização profissional nos revela ou nos reafirma aquela velha máxima, que inclusive é usada como tema da mensagem de hoje. Tempo é dinheiro. As pessoas entendem que o tempo vale ouro, o tempo tem a ver com dinheiro. O trabalho, meus irmãos, à luz das Sagradas Escrituras, foi criado por Deus antes do pecado. Podemos considerá-lo uma verdadeira bênção dos céus. O primeiro serviço que o ser humano recebeu neste mundo foi o serviço de jardinagem. Adão recebeu a missão profissional de cuidar do jardim do Éden. E além desta atribuição, cabia ao primeiro homem do universo nomear todos os animais da terra. O trabalho tinha sido dado por Deus aos seres humanos como uma verdadeira dádiva.
ele se tornou penoso depois do pecado. Quando a Bíblia diz que a terra produziria cardos, abrolhos e espinhos. Mas antes do pecado, Deus entendia que o trabalho produz dignidade aos homens. Até nos dias de hoje, Deus pensa dessa forma. O seu trabalho é uma verdadeira bênção. O teu ganha-pão é uma dádiva de Deus. E nós precisamos ser gratos pelo trabalho que o Senhor tem entregue em nossas mãos. Contudo, eu preciso chamar a atenção de vocês, meus irmãos e telespectadores, que a falta de equilíbrio no tempo doado ao trabalho e o desejo frenético de amontoar riquezas podem destruir a saúde, a família e principalmente a fé. A falta de equilíbrio doada ao tempo de trabalho e na maneira como se lida com o dinheiro pode destruir a saúde, a família e até mesmo a fé. É por isso que nessa mensagem seremos desafiados a refletir sobre o modo como estamos nos envolvendo com a nossa vida profissional. O grande desafio é entender o trabalho de uma maneira correta, para que ele não se torne mais importante do que ele é. O seu trabalho tem uma relevância endossada por Deus, mas ele não pode ser supervalorizado. Ele não pode ocupar o principal lugar do pódio da sua vida. Ele não pode ser o seu maior bem. Nem o trabalho e nem o dinheiro podem receber uma importância acima do que a Bíblia permite. Deus não entregou a sua vida profissional a você e o dinheiro mensal que você recebe para que ambos se tornassem ídolos. Deus não quer que o seu trabalho e o seu dinheiro se transformem em deuses falsos. E é exatamente para nos proteger desta idolatria profissional, desta idolatria financeira, que a carta aos Colossenses nos faz algumas recomendações. Recomendações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tem pelo menos 2 recomendações nesses 2 versículos da Bíblia relacionadas a este assunto, as quais eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Sendo a primeira delas a seguinte: cuidado com os seus sonhos e projetos de vida. Cuidado com os seus sonhos e projetos de vida. Se eu fizesse uma pergunta para você, como você a responderia? Quais são os seus sonhos e os seus projetos pessoais? O que você pretende alcançar com o seu trabalho ou com a sua vida acadêmica? Qual é a tua visão de futuro? Como você pretende estar daqui a alguns anos? O que você pretende conquistar daqui a um tempo? Não há nenhum pecado em estabelecer uma visão de futuro. Planejar uma carreira de sucesso é algo extremamente legítimo. Não há pecado nisso. Pelo contrário, o próprio Jesus, na sua palavra, nos ensina que é necessário planejar o futuro. Ele disse em certa ocasião: qual é o homem construtor que antes de edificar uma casa, primeiramente não se assenta para saber se será possível concluí-la?
Qual rei que antes de enfrentar uma batalha, primeiramente não avalia se é possível vencê-la? A preparação para o futuro é recomendável. Não há problema nisso. O problema, meus irmãos, não está naquilo que se conquista. O problema está em como se conquista. Eu vou repetir, o problema não está naquilo que se conquista, mas como se conquista. O risco não se encontra nos resultados, mas sim nos processos. Nem sempre os resultados são ruins. Via de regra, os nossos projetos e sonhos são carregados de resultados nobres. Nós imaginamos algo melhor. O grande problema são os meios utilizados para alcançar os nossos objetivos. Quais são os meios que você utiliza para realizar os seus sonhos, para executar os seus projetos? Os meios utilizados para alcançar os nossos objetivos determinarão se os nossos sonhos e projetos são abençoados ou amaldiçoados por Deus. Nem todo projeto humano tem a bênção do Senhor. Nem todo sonho tem a bênção de Deus. Seria leviano de minha parte massagear o ego de vocês que me escutam, dizendo que todos os teus sonhos serão realizados. Isso seria um clichê religioso. Eu não seria um profeta da verdade, seria um mero coach. O papel do pregador não é ser um coach, mas ser um profeta, um transmissor da verdade de Deus. Nem todos os sonhos serão realizados. Nem todos os projetos serão bem-sucedidos. Porque sonhos e projetos precisam coadunar com a vontade de Deus. Precisam estar de acordo com o querer do Senhor. E no início do versículo 5, do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, existe um alerta a respeito daquilo que a gente sonha, ou daquilo que a gente projeta. Está escrito assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Essa palavra está indicando que os instintos humanos são perigosos. Às vezes os teus sonhos representam um perigo para você, para a sua família e para o teu relacionamento com Deus. Às vezes os projetos não têm o endosso divino, porque estão carregados com o instinto pecaminoso da tua natureza humana. Qualquer pessoa corre o risco de sonhar e projetar de uma maneira pecaminosa. Qualquer pessoa. Por isso que precisamos visitar e revisitar o nosso coração. Precisamos usar de muita sinceridade para avaliar as nossas motivações. Quais são as motivações dos teus sonhos? Quais são as motivações dos teus projetos? O mesmo versículo 5 do capítulo 3 da carta aos Colossenses diz que dependendo de como a gente executa certas coisas, a gente pode incorrer num pecado chamado ganância. A Bíblia diz: tomem cuidado com a natureza humana de vocês. Façam morrer essa natureza. O apóstolo Paulo cita algumas características dessa natureza. Ele fala dos desejos maus, ele fala das imoralidades, mas no final da recomendação, no versículo 5, ele fala sobre ganância.
Algumas Bíblias utilizam a expressão avareza. E Paulo é enfático, ele diz: a ganância é idolatria. Aqueles que são gananciosos estão fazendo ídolos para si. Por isso precisamos tomar muito cuidado com aquilo que sonhamos ou projetamos. Porque se os nossos sonhos, os nossos projetos forem movidos por ganância, eles serão pecaminosos. Ganância, meus irmãos, à luz da Bíblia e do dicionário, consiste na obsessão pelos lucros financeiros ou pela aquisição dos bens desta vida. Por isso que a Bíblia apresenta esse comportamento como idolatria. Por isso que sonhos e projetos gananciosos são reprovados pelo Senhor. Deus reprova a ganância, porque a ganância faz as pessoas se envolverem com negócios fraudulentos. Pessoas gananciosas não levam em consideração a ética, não levam em consideração os limites do certo e do errado. Mas a fraude não é o único problema do ganancioso. Existe ganancioso honesto. Tem ganancioso que não burla a lei, mas a sua ganância se revela de outra forma. Hoje em dia tem muito ganancioso dentro da lei, porque a ganância também se revela no trabalho demasiado. Quem trabalha demasiadamente a ponto de perder a saúde, a ponto de perder a família e a ponto de perder a fé, está incorrendo nesse tipo de idolatria. Meus amados, eu disse no início do sermão que o trabalho é uma bênção. O trabalho é uma bênção. Mas dependendo da maneira como a gente lida com o trabalho, ele se torna uma maldição, uma idolatria. Se o trabalho prejudicar a saúde do trabalhador, ele não estará sendo uma bênção. O trabalho precisa ser um ponto de motivação do trabalhador. Se o trabalho prejudicar o relacionamento familiar, ele não será uma bênção, ele será uma maldição. Se o trabalho distanciar o trabalhador das coisas de Deus, ele não será uma bênção. Gente gananciosa gosta de trabalhar demais, porque entende que quanto mais trabalha, mais lucros terão. Gente gananciosa nunca está satisfeita. Quanto mais tem, mais deseja ter. Gente gananciosa é mesquinha. É incapaz de repartir o que tem com outras pessoas, ou sequer com o reino de Deus. Não é esse tipo de vida que Deus preparou para mim e para você. Deus não quer que você seja um avarento. Deus não quer que você seja um idólatra do trabalho ou do dinheiro. Deus te fez para viver com qualidade. Deus entende que você precisa viver com qualidade no seu ambiente profissional e na maneira como você lida com suas finanças. Por isso que a Bíblia nos recomenda trabalhar com honestidade e equilíbrio. O trabalho precisa ser movido à honestidade e a equilíbrio. A honra tem que ser respeitada no trabalho, mas a saúde também. Mas isso nem sempre é fácil, porque trabalhar com honestidade e com equilíbrio, às vezes, diminui os rendimentos. Será que certas quantias monetárias estão valendo a pena? Será que determinada promoção será boa para você? Deus quer que você viva com honestidade e com equilíbrio no seu ambiente de trabalho. Porque Deus entende, Deus sabe que você precisa ser mantido.
Deus sabe das suas necessidades particulares. Em dada ocasião, Jesus conversou com seus discípulos sobre esse assunto. Na realidade, ele falou em diversos momentos diferentes. Lá em Mateus 6, é uma das situações clássicas, que Jesus sentou com seus pupilos e abordou de maneira transparente sobre esse assunto. Jesus disse o seguinte: cuidado, porque o coração de vocês, eles podem ser seduzidos por esta vida. E aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Onde anda o teu coração? Era a pergunta de Jesus. Jesus fez questão de dizer: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão mina e rouba. Jesus está denunciando o desejo frenético de ser bem-sucedido profissional e financeiramente. Jesus faz questão de dizer: ajunteis antes tesouro nos céus. O tesouro no céu é mais importante do que o tesouro na terra. Meus amados, nós não somos donos de absolutamente nada neste mundo, nada. A sua casa, por mais que na escritura da mesma tenha o seu nome, acredite, ela não é sua. Um dia ela será dada a outras pessoas. Muitos pais trabalham para deixar a casa para os filhos, mas ninguém garante que quando esses pais morrerem, os filhos continuarão com essas casas. Os filhos poderão se desfazer delas. Algo poderá acontecer, algum intercurso. Irmãos, nós não somos donos de absolutamente nada. Por isso que a Bíblia diz que nada trouxemos para este mundo e nada levaremos dele. Não temos que nos apegar às coisas desta vida. Jesus recomendou a não nos apegarmos às coisas desta vida, mas Jesus sempre entendeu que era necessário suprir nossas necessidades. E lá em Mateus 6, Jesus disse: olhem para as aves dos céus, olhem para os lírios dos campos. As aves dos céus todos os dias são alimentadas, os lírios dos campos, eles são bem cuidados. Deus, Ele cuida. Quando trabalhamos de maneira honesta e equilibrada, sem ganância, não precisaremos perder a saúde, perder a família, e nem muito menos perder a fé, em nome de um sucesso financeiro ou profissional. Temos que trabalhar o suficiente, porque no mais, Deus cuidará de nós. Deus cuidará de nós. Tem uma segunda recomendação, no versículo 6. Eu vou fazer a leitura do versículo 6, depois eu vou apresentar a segunda recomendação. Diz assim a palavra de Deus, o complemento da sentença anterior. É por causa destas coisas. A Bíblia está falando da idolatria da ganância. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Segunda recomendação, olha o que diz, o que a palavra está nos ensinando. Atente para o custo-benefício de suas conquistas. Você leva em consideração o custo-benefício quando você vai fazer uma aquisição, quando você vai fazer um investimento? Tem muita gente que procura nos supermercados preços promocionais. Tem muita gente que é fissurada em encontrar promoção. E elas mudam o supermercado onde vão comprar de acordo com a promoção. Não há problema nisso. Mas dependendo da maneira como se age, dependendo da forma como se pensa a respeito do assunto, o custo-benefício é negativo. Porque se você resolve comprar itens diferentes em diferentes supermercados, você precisa considerar o seu translado. Quanto você está gastando no translado? Quanto? Será que está valendo a pena o custo-benefício? Custo-benefício leva em consideração os prós e os contras em tudo que fazemos. Em tudo que fazemos. E nós estamos sendo recomendados aqui a analisar o custo-benefício das nossas conquistas. Sabe por quê, irmãos? Porque o dinheiro
ou os bens conquistados gananciosamente não são abençoados. Posses que não tenham a bênção de Deus não valerão a pena, lembre-se disso. Trabalho que não tem a bênção de Deus não valerá a pena, porque o custo-benefício da avareza não é compensatório. Segundo Provérbios 10, 22, a palavra do Senhor diz: a bênção do Senhor é que enriquece. Riqueza verdadeira vem da bênção de Deus. Nesse sentido, lá em Lucas capítulo 12, Jesus nos contou uma parábola. Ele, falando sobre essa temática, ele disse: tenham cuidado e guardem o coração de vocês de qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Está lá em Lucas 12, versículo 15. Quando Jesus fala assim, tenha cuidado, Jesus está acendendo um sinal amarelo. Jesus está falando com gente que se relaciona com Ele. Jesus não está falando com um ateu, uma pessoa que não tem a menor noção do que é o Evangelho. Jesus está falando para religioso, gente que tem fé. Jesus está dizendo, vocês que são religiosos, tenham cuidado, não sejam ludibriados. Porque a vida de um homem não pode ser guiada pelos seus interesses financeiros. Tenham cuidado e se guardem de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Como é que o mundo secular classifica a pessoa bem-sucedida e a pessoa fracassada? Via de regra, o bem-sucedido é medido pelo seu saldo bancário. Quanto mais dinheiro tem, mais bem-sucedida a pessoa é considerada. Quanto menos dinheiro tem, mais fracassada a pessoa é considerada. Jesus está fazendo um contraponto a esse tipo de reflexão. Você não é medido pela quantidade de bens que você possui. Não é assim que Deus te mede. Embora Deus abençoe o trabalho, abençoe o dinheiro, não é assim que Deus entende que você vai ser uma pessoa bem-sucedida, um homem de sucesso ou um homem de fracasso. Não é assim. O mundo enxerga os homens desta forma, mas não é assim que Deus apresenta o critério correto. Não é assim. E para ilustrar essa palavra, Jesus contou a história de um homem rico. A partir do versículo 16 de Lucas 12, Jesus disse que um homem rico possuía muitas terras. Este homem rico já tinha o suficiente para viver e para compartilhar com outros. E diante de uma reflexão, apesar da sua abastança, a Bíblia diz que ele não se deu por satisfeito. Ele pensou consigo mesmo, o que é que eu vou fazer? Eu tenho muitos bens, sequer tenho onde guardá-los. O homem teve uma ideia, já sei. Eu vou construir mais celeiros para guardar minhas riquezas. Aquele homem se envolveu num projeto de construção civil. Ele ampliou os seus armazéns e ampliou suas riquezas. Em dado momento ele disse para si mesmo: eu posso comer, beber e folgar, porque tenho tudo o que eu quero. Jesus conta na parábola que naquela mesma noite aquele homem morreu. O que aquele homem ajuntou não pôde ser aproveitado. As riquezas que você amontoa não te garantem que você desfrutarão dela. Minha esposa comentava comigo ontem sobre uma mensagem profunda do pastor Hernando Dias Lopes, onde ele falava sobre Salomão. Salomão, irmãos, foi um homem que teve todo tipo de experiência mundana. Salomão, segundo Jesus, foi o homem mais rico que passou por essa terra. Se Salomão vivesse nos nossos dias, ele estaria disparado no primeiro lugar da revista Forbes, que é a revista que de vez em quando classifica os homens mais ricos do mundo. Salomão estaria
no primeiro lugar do pódio da revista Forbes. Ele teve todo o dinheiro que era possível um homem ter. Ele podia viajar pelos 4 cantos do mundo. Dinheiro não lhe faltava. Salomão tinha fama, era um homem famoso. Todos conheciam Salomão. A Bíblia diz que por conta da sua sabedoria, as pessoas do mundo inteiro vinham para ouvi-lo. Reis do mundo inteiro conheciam Salomão. Salomão tinha poder, era o homem mais poderoso de uma importante nação daquele tempo. Salomão tinha mulheres, a Bíblia diz que ele tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Irmãos, pensem comigo. Salomão tinha uma mulher diferente a cada 2 anos. Todos os dias, Salomão tinha uma mulher diferente. Era um homem que aproveitou os prazeres da carne. No final do livro de Eclesiastes, ele diz que todas as coisas desta vida era como correr atrás do vento. Era em vão, era inútil. Ele diz, tudo é vaidade. A palavra vaidade significa oco. Salomão percebeu que as riquezas desta vida não traziam satisfação. Ele foi um homem experimentado em tudo. No final da parábola, Jesus diz que a história deste homem que ajuntou tesouros e morreu, sem aproveitar nada, representa o coração de muita gente. Muita gente que não é rica para com Deus. O nosso objetivo nesta vida não é ter muitas casas. Se este é o teu sonho, se esse é o teu projeto, irmão, você pode até conseguir, mas isso não vai trazer satisfação para você. Tem uma carta escrita por Paulo, que Paulo diz assim, para Timóteo: se nós tivermos o que comer e o que beber, estejamos satisfeitos. Essa palavra soa estranha, né, para quem tem grandes projetos financeiros. Eu não estou fazendo aqui apologia à riqueza, dizendo que ser rico é pecado. Eu já disse aqui em outras mensagens que a riqueza é um dom. E nem todo mundo tem esse dom. Tem gente que trabalha a vida inteira e não consegue ficar rico. Tem gente que faz um negócio, na primeira cartada do negócio vem a riqueza. Riqueza é um dom, irmãos. Que Deus te dê esse dom, amém? Amém. Alguns ficaram desanimados, né? Não sei por causa da mensagem, né? Que Deus te dê esse dom, amém? Melhorou, pessoal de casa, melhorou. A riqueza é um dom, mas se Deus não der, isso não significa que você não será feliz. Tua felicidade não depende do dinheiro, do trabalho, não depende. Por isso que estamos falando que o trabalho e o dinheiro não podem se tornar um ídolo, eles não podem se tornar um fim em si mesmo. Tanto um como o outro são úteis, desde que não comprometam a honra, a saúde, a família e a fé. Se o teu trabalho te distancia dos teus filhos, passe a rever o seu trabalho. Se você não tem tempo para poder se relacionar com seus meninos, fique preocupado. Se o teu trabalho te distancia do teu cônjuge, fique preocupado. Se o teu trabalho está tirando a sua saúde ou a sua paz, entregue currículo em outro lugar. A tua vida vale mais que o teu trabalho. Foram palavras de Jesus. Se o teu trabalho compromete a fé, fique preocupado. Reveja a sua vida profissional. Viver apenas para trabalhar e para ganhar dinheiro é pecado. Se vivermos para Deus e trabalharmos com equilíbrio, o Senhor certamente suprirá todas as nossas necessidades. Alguém em certa ocasião, alguém que não era cristão, disse: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, percebe? Não há custo-benefício, perder a saúde para depois juntar dinheiro, porque no final você vai ter que pegar todo o dinheiro e gastar na saúde, você nem aproveitou a vida como ela deveria ser aproveitada. Esta frase representa muito bem o que a Bíblia fala sobre ganância. O dinheiro e o trabalho são bênçãos, desde que não ocupe o lugar que não é deles, desde que não se tornem prioridades e não se tornem ídolos. Precisamos ser sábios, ouvir a voz de Deus e não sermos idólatras nas nossas relações profissionais e
e nas nossas relações financeiras. Fique em pé, por favor, por gentileza.